Bom dia, amigos do Coroa do Cabelo Psicodélico aqui. Bom dia, meus amigos. Bom dia, família. Bom dia, filhos. Estou agora levantando e tive a ideia de fazer um vídeo um pouco mais engraçado, né? Porque a coisa está tão feia que temos que misturar com algumas coisas que façam rir, que façam as pessoas se alegrarem um pouco. Mas com a minha preocupação sempre de que este vídeo pode chegar a outras pessoas que pensem que o velho de cabelo psicodélico está já com a idade avançada de falar besteiras, de estar gaga. Então eu vou fazer aqui algo para alegrar as pessoas, mostrar um pouquinho do meu lado cômico, que afinal de contas sou ator formado pela maior e melhor escola de teatro do Brasil, a Escola de Arte Dramática de São Paulo, na qual me formei em 1967, com alguns atores aí conhecidos que trabalharam nas principais emissoras de televisão do Brasil, meus colegas que fizeram novelas. Eu me apartei, eu saí da profissão logo no início, quando aconteceram alguns fatos que me deixaram muito tristes, como a perda de um colega meu, irmão, que faleceu na Europa quando foi interpretar uma peça brasileira lá em Portugal, que foi levada a Portugal, Teatro Nacional de Lisboa, pela Ruth Escobar. E esse meu colega estava no elenco, Júlio César Gama Lopes da Costa. Faleceu com 30 anos lá em Portugal num acidente cardiovascular, teve uma síncope e voltou sem vida para o Brasil. Trouxeram seu corpo sem vida para o Brasil. Isso me deixou muito triste, desanimado. E depois, com as coisas ainda que foram aparecendo no meio da jornada, procurando trabalho em teatro, televisão, percebia as coisas erradas do meio, as tristezas de incompreensões, de coisas mal feitas, como aqui no Brasil a maioria das coisas é mal feita, infelizmente, muita incompetência em todas as áreas. Por isso que o país está nesta situação. Muitos não gostam de trabalhar, outros que trabalham são colocados nos trabalhos, nos serviços, como funcionários, e esses funcionários são escolhidos, mesmo sem competência, somente para que o Estado, o município, a federação gaste menos. Contratam analfabetos na saúde, na educação, nas escolas, professores completamente incompetentes em todas as áreas da atividade humana do Brasil. Contratam pessoal sem competência só para pagar menos, só para gastar menos numerário. A prefeitura, os municípios, os estados, para gastarem menos, economizam, contratando incompetentes por um terço do que deveriam pagar a pessoal competente. Mas eu dizia que vou hoje não comentar muita tristeza, que aliás deve ter muita tristeza no Brasil, pelo caso que aconteceu em Blumenau, Santa Catarina, onde 4 crianças foram atacadas por um debilóide mental de 25 anos, covarde,
que logo que matou as crianças se apresentou à polícia para ninguém matá-lo, ficou com medo, o covarde, um sujeito forte, que ao invés de atacar adultos, foi atacar com um machado criancinhas que não poderiam se defender. E essa tragédia no Brasil também é consequência da incompetência na educação, na segurança pública e em geral. Mas como eu queria fazer algo mais alegre, talvez esse vídeo até chegue ao... ninguém sabe, né? Pode até chegar por uma coincidência ao tal ministreco aí, o Alexandre de Moraes. E como ele já disse que quando fala, quando vê, quando ouve, quando percebe que é um idoso quem está falando, ele já fica desconfiado que vai sair muita coisa de gagá. Que ele não vai confiar nesse idoso, porque com a idade já ficou chucro. Das faculdades devem estar faltando parafusos nos neurônios do idoso. Para que por acaso ele veja este vídeo, eu vou me disfarçar. Eu vou colocar aqui um chapéu para cobrir meu cabelo. Eu cubro assim, aí ele não vê o cabelo branco e já não vai ter tanta dúvida, né, de que se trata de um idoso de 80 anos, né? Então vou me disfarçar bem para que ele não diga que é um gagá que está falando. Agora já parece um pouco menos, né, de 80, já parece uns 60, 70, né? Uma hora eu pinto essa barbicha aqui, vou pintar tudo de preto, porque tô achando que a coisa está ficando, de fato, com perspectivas de acharem muitos que a gente já está com parafusos a menos na ideia. Nos neurônios já devem ter alguns cruzamentos queimados. Ai, meu Deus. E aqui, então, eu digo que quem pensa assim, que nem pode pensar o ministreco aí, então a gente se disfarça, para quando ele ver, se por acaso ver, assistir, não diga que é um idoso de 80 anos. Aqui está o velho de cabelo psicodélico hoje escondido. E quero falar de uma coisa muito grave, né? Como já dizia, no Brasil é muita incompetência, né? Está provada, está já mais que provada a incompetência, né? Em todos os setores da atividade humana brasileira. Culminou com a ida do rapaz aí, como que ele chama, né? Vale a pena lembrar o nome dele. Esse que está mandando aí no Brasil, no Alvorada. Esse maluco aí. Mas eu vim hoje revoltado com essa incompetência pela qual 4 crianças foram assassinadas em Blumenau por aquele maluco de 25 anos. Andam dizendo agora por lá que vão colocar 125 câmeras para reforçar a segurança nas escolas. Não adianta a câmera, meu amigo. A câmera vai filmar outros crimes. Apenas vão filmar. As câmeras colocadas apenas vão filmar outros crimes que aconteçam. Nós não queremos filmar crimes de criancinhas assassinadas. Nós queremos evitar que aconteçam esses crimes. E para evitar que aconteçam, é muito mais lógico investir na segurança real. Por que não colocar portas, essas portas de banco, de vidro, que se travam quando a pessoa entra no banco e entra com algum objeto de metal? Vamos colocar nas escolas
O Estado tem que gastar, gasta em tanta besteira. Por que não gastar em porta de segurança? Esse cara, vamos dizer, esse assassino não entrou pelas portas, ele pulou o muro. Então vamos aumentar os muros e colocar segurança para que não se possa invadir pelo muro. Vamos levantar os muros numa altura impossível de invadir. E ainda por cima, umas grades com ferros pontiagudos para cima, aquelas defesas. É possível não ficar caro. Aumentar a segurança. E tem mais uma coisa. Antigamente, eu me lembro, existiam os inspetores de aluno, que tomavam conta até do recreio. Eles viam, eles fiscalizavam o que os alunos faziam no recreio. Hoje não tem mais inspetor de aluno. Eu não estava dizendo a vocês que estão gastando, estão querendo diminuir os gastos. Eles não querem qualidade, não. Eles querem gastar menos para não se sabe fazer o que com o dinheiro. Os desvios de dinheiro que eles costumam e sabem fazer muito bem, nisso eles são competentes. Desviar numerário dos impostos pagos pelo povo brasileiro. Nisso eles sabem fazer muito bem, desviar recursos. Vamos colocar inspetores de aluno novamente, por todo lado nas escolas. Além dos professores, os professores não podem tomar conta da segurança. Aí veio um imbecil na televisão, estava sendo entrevistado e disse: vamos investir na segurança pública. A segurança pública não está preparada para isso. A segurança pública é para combater a criminalidade nas ruas. A segurança pública fora das escolas. Também, é lógico, tem que haver a segurança pública nas escolas. Sempre passando viaturas em volta, a toda hora das escolas. Mas o principal é a segurança pública interna. A segurança da escola internamente. Então, o município tem que ter um quadro especializado em segurança, como eram antigamente os inspetores de alunos. Se houver inspetores de aluno, eles vão coibir a que um malandro possa atacar uma outra criança. Vai coibir, eles estão lá para isso. Além da porta que vai travar se alguém entrar com metais, armas. Além dos muros altos, ainda termos lá os inspetores de alunos, que isso não pode faltar. Está aí mais uma dica competente, uma dica de segurança para as escolas. Só sabe o que isso vale aqueles que perdem os filhos, aqueles pais que perderam os 4 filhos pequenininhos ainda. Isso não tem como pagar. Isso é uma irresponsabilidade do Estado. Isso é horrível. O Estado tem que se comprometer, porque a escola é uma instituição do Estado para a cultura da população. É o Estado quem toma conta. O Estado é responsável pelos alunos que lá dentro estão estudando. Então é o Estado que tem que ver a segurança, mas não uma segurança de filmagem dos crimes, mas uma segurança real. Não deixar ninguém ter a possibilidade de alguém entrar com metais, com facas, revólver, alguma arma. A porta que trava, essas portas de segurança bancárias, vamos colocar nas escolas também. Aí o sujeito não vai entrar com uma faca na mochila, porque a porta vai travar e tem que ter alguém lá para não deixar o imbecil entrar com faca. O assassino imbecil, né? Porque são pessoas completamente fora da normalidade humana, são animais. Esse cara aí que assassinou as crianças, esse é um maluco completamente psicótico, deve ser. Já tinha antecedente e o cara está nas ruas. O Brasil não pode soltar
analfabetos criminosos, psicóticos nas ruas. Para isso tem as cadeias. Não tem cadeia? Vamos construir cadeias. O Estado faz tanto desvio de dinheiro. Não pode dizer que não tem recursos. Os recursos estão desviados. Quer dizer que não tem recurso, que não desvia dinheiro. Que, aliás, isso vai ser meio difícil, né? Porque o desvio de dinheiro já é uma tradição do ser humano, infelizmente. Então, Alexandrino, olha aqui, tem 80 anos, mas não tô gaga não, viu, Alexandre de Moraes? Você que é mais novo, você sim, com essa cara de alienígena, você é um débil mental. Você, Alexandre de Moraes, você fez coisas que não tem desculpa. Você pode dizer e se desculpar com analfabetos, né? Que não vão saber o que você está dizendo. Você pode falar para massas incompetentes, massas analfabetas, mas você não vai dizer isso para mim. Tudo que você dizer eu vou contestar na hora e vou te deixar envergonhado, Você que é o famoso promulgador, você que é o famoso fazedor de palestras. Eu digo fazedor, porque você não faz palestras. Você é fazedor, entre aspas, de palestras. Que muitas vezes até fala em grandes nomes da sociologia, você fala em grandes nomes da filosofia, e você não sabe nada na realidade desse mundo. Parece de fato um alienígena, com essa careca brilhante. Aqui é um velho que está falando. Não, velho, não me considero velho. Me considero um idoso ainda nas suas faculdades mentais perfeitas. Senão não poderia estar aqui falando concatenadamente ideias perfeitas. Mas isso não adianta, eu já sei que isso é quase impossível ter algum fruto, porque no Brasil é assim mesmo, em todos os recantos, em todos os momentos, em todos os lados da atividade humana, só existe incompetência. Seria tão fácil, como eu já disse numa palestra anterior, seria tão fácil mudar esse Brasil, um país rico, infelizmente, um povo pobre. Não tem desculpa não, políticos, ministros do STF, não tem desculpa não. Esse país é rico em todos os aspectos, na mineralogia, nos campos, onde se plantam milhões de toneladas de grãos todos os anos. Isso é uma pequena parte do que se pode ainda plantar. E não percebem como é que se mudar o país tão fácil. Mudem as estradas de rodagem por estradas de ferro. Que não é tão caro não. Não é caro não. O Estado pode realizar essas obras com muita facilidade, entregando a atividade de empresarial. Nem o Estado necessita gastar. Isso se dá a empresários, a atividade empresarial, a atividade de pessoas que investem nisso, né? E eles mesmos fariam as estradas de ferro que o Brasil necessita, não apenas uma norte e sul, como eu já falei outro dia, mas estradas de ferros como na Europa, de luxo, para levar passageiro para todos os cantos, e a linha paralela ao lado para levar mercadorias. Isso é muito simples. E não fica tão caro como está provado, né?
Caro fica o desvio. O desvio que fazem todos os anos no numerário brasileiro. E fora o desvio ainda tem o gasto mal feito, o gasto incompetente, né? Então vamos cooperar, quem sabe, aos sublimes homens sublimes do Brasil. Vamos ajudar, dar palpites, vamos fazer vídeos explicando aos analfabetos do governo, explicar publicamente como se faz, para que eles fiquem pelo menos com um pouco de vergonha. E se bem que eles não têm vergonha mesmo, né? Mas não vão ter nunca vergonha. Um cara que foi preso e se candidata para presidente novamente, ele não tem vergonha, né? Não tem a mínima vergonha. Na Europa, se um político qualquer cometer um desvio, não precisa ser nem grave, um desvio de conduta médio, ele fica com vergonha e sai fora da política. Ele próprio se escafede, eles se escafedem, eles vão embora para não passar vergonha. Aqui não, aqui o cara foi preso, condenado, preso por desvios em mensalão, petrolão, 15 anos de governos com trilhões desviados, para não dizer roubados. E o cara ainda se candidata a presidente novamente. E para cúmulo dos cúmulos, ainda é beneficiado pela própria justiça que o condenou. Só no Brasil, né? Só no Brasil. Isso é uma piada que não tem tamanho, né? Só no Brasil. Não é piada portuguesa, não. É piada brasileira mesmo. Eu tô dando risada porque essa piada brasileira é muito cômica. O cara preso, sai da cadeia, se candidata a presidente. Ai, meu Deus do céu. E não. E ele ainda é ajudado pela justiça, pelos ministrecos. Tá ministrecaiada. Rapaz, eu tenho vergonha, viu? Eu tô com vergonha de ter me naturalizado brasileiro. Aliás, eu tenho ouvido muitos brasileiros disserem isso. Estão dizendo que sentem vergonha de serem brasileiros. Eu, pelo menos, sou apenas naturalizado. É que tenho filhos nascidos aqui brasileiros, né? Casado com brasileira, então, naturalizado brasileiro, então me considero também brasileiro, infelizmente. Mas a gente fica com vergonha, né? Uma hora a coisa fica tão ridícula que a gente fica com vergonha, né? E ninguém dá um passo para consertar. Ninguém dá um passo para arrumar as coisas. Cadê os homens ilustres brasileiros? Cadê os grandes pensadores brasileiros? Cadê os homens honestos brasileiros? Que deve ter muitos também. Deve ter muita gente aí inconformada, como eu. Não é só eu, não. Deve ter milhões de pessoas ilustres, ilibadas em todos os setores do Brasil, só que não sei o que está acontecendo, que estão com medo de falar. Não precisa ter medo não, quem está com a verdade não precisa ter medo não. Vamos falar, botar a boca no trombone, rapaz. Vamos lá. Então, para não dizer que falei com as nuvens, que falei sem ninguém saber quem é, vamos de novo nos naturalizar o velho do cabelo, do cabelo psicodélico. Uma boa sexta-feira santa para vocês, que Jesus os ilumine, que Jesus traga à tona esses homens ilibados e ilustres do Brasil e que enfim a falar sem medo. Boa sexta-feira santa, que Jesus vos ilumine, ilibados do Brasil.